Boa tarde, pessoal. Exatamente 16h15. E é com muita felicidade, com muita honra, prazer, amor e carinho que estamos aqui hoje estreando e inaugurando o nosso programa Vivendo com Propósito, que é o que eu já queria fazer há muito tempo, mas eu vou chamar o outro apresentador, meu amigo e irmão, Doutor Davi Cunha, engenheiro elétrico, pastor teólogo, mas já vamos nos apresentar e falar um pouquinho do programa. Seria injusto só eu falar sem ele. Somente aceitar. A internet está rodando, já estamos iniciando. Programa ao vivo é diferente, vocês sabem disso. Já gostaria de anunciar que esse programa ficará salvo tanto no Instagram quanto no YouTube, tá bom? Já vou colocar aqui para vocês, eu vou pedir para a Stephanie fixar o nosso YouTube. Nem precisa. Arroba Dr. Alexander, o YouTube. Igual Alexander Santiago. Igual o Instagram, só que é www.youtube.com.br. Quem quiser procurar através do Instagram, é somente escrever Alexander Santiago. Doutor Davi, cadê o senhor? Paz, meu irmão, tô só te esperando. Enquanto isso, estou botando nosso YouTube aqui, que vai virar uma página do nosso programa. Mas hoje, nossa estreia, nosso piloto, estamos fazendo aqui pelo Instagram. Stephanie, por favor, fixa Dr. Alexander Santiago, tanto como YouTube quanto Instagram. Roberta, Genésio, Gracinha, minha mãe, Monique, minha cunhada, Stephanie, boa tarde e vamos iniciar nosso programa. Meu amigo, você foi aceito, te aguardando. Davi deu problema na internet aqui. Peço a compreensão. O primeiro programa é assim mesmo. Um beijo para Brenda, boa tarde. Genésio, Roberta Lima, todos presentes. Vou acenar aqui para todos. Davi vai te chamar novamente para você entrar conosco. Deus é fiel. Vamos conseguir. Quando tem tudo para não conseguir, a gente vai conseguir. Minha tia Penha, sua bênção, boa tarde, obrigado por estar aqui na estreia do nosso programa. Enquanto o Davi vai entrando, eu vou falar um pouquinho do programa. Vivendo com Propósito. Márcio, um beijo, sua bênção. Vivendo com Propósito será um programa semanal, todas as quintas-feiras, 16h15, onde vamos falar sobre personagens bíblicos. Esse personagem bíblico será
falado por um especialista, que é o Dr. Davi Cunha, engenheiro elétrico, pastor e teólogo, e por mim, médico intensivista, também falando um pouquinho da parte da ciência. E decidimos, para o primeiro episódio, para o primeiro capítulo, falar justamente sobre o homem mais importante que esteve na Terra. Solicitei, meu irmão, pode ficar tranquilo aí, sobre o homem mais importante que já esteve na Terra, Jesus Cristo. Obviamente que não daria para falar tudo hoje, que seria um programa aí de 6, 8, 10 horas. Então, separamos em 4 episódios e hoje vamos falar sobre o nascimento. Para falar sobre o nascimento, separamos um pouquinho em tópicos. Vamos falar a história antes do nascimento, falando um pouquinho da história sobre os pais de Jesus. Davi, conseguiu agora? 8, 10 horas. Estou te ouvindo. Já está melhorando. E hoje vamos... Paz, meu irmão, você me ouve? Te ouço. Só a tela que não apareceu ainda. Só a Mas tela que não já apareceu? A tela está rodando. Thales, saudade, Thales. Boa tarde. Guilherme Cordeiro. Clínica de intubação. Será, inclusive, o nosso curso 24 e 25 de fevereiro sobre ventilação mecânica em foco associado à intubação Think of Box, onde será eu, Dr. Leandro Araújo, já falando aqui de antemão, mas ainda faremos um anúncio oficial a partir de domingo, as inscrições abertas a partir de segunda. Davi, eu acho que a câmera está fechada, Davi, porque está aparecendo só fotinha. Você consegue falar conosco? Davi, acho que a internet dele tá ruim mesmo. O programa ao vivo é assim, pessoal. Estreia é assim. Mas pode ter certeza que vamos passar todas as informações se vocês possuem dúvidas, polêmicas, curiosidades. E falando um pouquinho de Jesus Cristo, seguindo até o Davi conseguir entrar, separamos de alguns tópicos. O pessoal sabe que eu não utilizo roteiro, mas hoje, por ser uma pessoa tão especial, um homem tão especial assim, estreia no nosso programa, até mesmo por respeito a vocês, estou utilizando, sim, 3 roteiros. Meu primeiro roteiro, a Bíblia, tá? Segundo roteiro, alguns questionamentos para fazer ao nosso especialista, não reparem, tá? Ao nosso especialista sobre causas, né, que ocorreram que talvez não tenha como explicar tanto pela ciência. E ainda, nosso quinto roteiro, também, isso é por respeito a vocês, respeito ao nosso Jesus Cristo, respeito ao nosso programa na estreia e respeito ao digníssimo Davi. Agora vai, hein? Agora eu aceitei, agora vai entrar, hein? Agora foi. Agora Grande, foi, meu meu irmão? irmão. Você me Davi, tá ouve me bem? ouvindo? Tô te ouvindo. Tudo bom, meu amigo? Que prazer ter você aqui na estreia do nosso programa. Obrigado por aceitar o convite desse projeto maravilhoso, Vivendo com Propósito. E vamos falar um pouquinho do programa. Eu vou me apresentar, depois você se apresenta. Pode ser assim? Perfeito, perfeito. Desculpa os imprevistos aí. Não, ao vivo é assim. Importante. O pessoal, inclusive, viu que eu vivo. Depois na edição vai estar tudo cortadinho, com rios, tudo direitinho. Pode ficar tranquilo. Só lembrando, pessoal, que vai estar disponível em todas as plataformas digitais
principalmente no YouTube e no Instagram. Vou pedir, Steph, novamente para fixar @Dr. Alexander Santiago. Então, eu sou Alexander Mendes Santiago, médico intensivista, titulado pela MIB. Trabalho em UTI, trabalho diretamente com a parte mais difícil da vida, né? Com a parte realmente que oferece risco, né, de óbito. E vamos falar também de muito disso, não hoje, mas nos próximos episódios do programa, como que é feita essa relação pela teologia também. E eu, né, junto com o Davi, nós propomos esse programa justamente para ter essa parte da pessoa leiga que ama Jesus, que ama o Senhor, que ama o Pai, foi transformado por Jesus, inclusive, muito graças, obviamente, primeiro a Deus, mas muito graças a essa pessoa que está comigo, então por isso não poderia ter outra pessoa para ser convidada, além de ser meu irmão, meu amigo de infância, Dr. Davi. Então é isso, e vocês vão me conhecendo mais um pouco durante o programa e os outros episódios. Davi, a palavra é sua. Obrigado, meu irmão. Boa tarde a todos. Desculpa os imprevistos, mas é ao vivo, né? Então, falar rapidamente sobre mim, até porque o nosso foco hoje é o Senhor, né? Então, a minha primeira formação em engenharia elétrica com ênfase em eletrônica. Eu tenho também 2 pós e um mestrado incompleto na área de engenharia. Tenho uma formação em teologia também, bacharel em teologia. Tenho 2 pós em teologia também. E estou aí na metade de um mestrado também na área de teologia. Tudo isso para tentarmos viver com o nosso propósito, seguindo, fazendo a obra do Senhor e abençoando vidas e amando ao Senhor cada dia mais. Amém? Vivendo com propósito. Com propósito. Vamos iniciar? Vamos sim. Jesus Cristo, o Nascimento, primeiro episódio. Obrigado a presença de todos. Vamos lá, Davi, eu separei algumas partes aqui. Primeiro, falando um pouquinho de Jesus, e depois a gente vai falar sobre isso, né? Messias não se destacou pelas riquezas estruturais, né? Ou pelo ouro, ou pela prata, mas com amor, inspiração, guia e paz. Fora isso, sua casa, sua cama, local de nascimento, tudo era emprestado. Tudo era emprestado, mesmo ele sendo o dono de tudo. Mesmo ele sendo o grande Senhor. E, fora isso, vou falar só uma pequena parte para não prolongar muito, mas você já deve ter ouvido esse poema, que eu vou ler aqui para vocês agora, Uma Vida Solitária, de James Allan Francis, que ele nasceu num vilarejo desconhecido, filho de uma camponesa. Cresceu em outro vilarejo, onde também trabalhou com carpintaria, que vamos discutir isso também, até completar 30 anos. Durante 3 anos foi um pregador itinerante. Nunca escreveu um livro, nunca ocupou uma posição, nunca teve uma família ou uma casa, não frequentou a faculdade, nunca conheceu uma cidade grande e não se afastou sequer 300 quilômetros do seu local de origem, onde nasceu. Não fez nada normalmente onde acompanha um poder tão absoluto. Falando uma parte do poema, e te perguntar de antemão, nós vamos começar com a história antes de Jesus, com a história dos pais, do nascimento, como que foi isso. Mas te perguntar de antemão, Deus sendo todo-poderoso, Deus tendo toda a força e todo o poder, por que trazer um ser humano tão frágil, um ser humano que, como nós, sentia dor, se resfriava, sentia dor de cabeça, poderia ter pego um vírus, né, e falecido, uma bactéria, uma infecção. E por que colocar um ser humano na Terra, sendo que Deus é Deus? Excelente pergunta. Na verdade, essa pergunta ela exige uma resposta
muito profunda. E nós estamos aqui para isso. Então, de uma forma assim bem resumida, o homem ele se torna escravo do pecado quando lá no jardim plantado no Éden ele escolhe viver a sua vida sem Deus ou buscando ser igual a Deus, equivalente a Deus. Então o homem peca, se torna escravo do pecado e por consequência toda a humanidade que descende de Adão e de Eva, filho de escravo é, né? Então, para libertar a humanidade do pecado, era necessário que esse escravo fosse comprado ou fosse pago o preço pela sua liberdade. E nenhum escravo pode comprar a liberdade de outro escravo, porque ambos são dependendo do país, das leis, enfim, do passado, são restritos ali aos seus donos, vamos dizer assim. Então, era necessário um ser humano carne e osso, né? Claro, só que não descendente diretamente da relação, através da relação de um homem e uma mulher, ou seja, não nascendo escravo. Então, a maneira que Deus arruma de um homem perfeito comprar a liberdade ou pagar o preço de uma humanidade cativa pelo pecado foi o nascimento do nosso Senhor através não de uma relação entre homem e mulher. Você conseguiu entender? E aí Jesus vem. Consegui. Você quer dizer que ele quis, né? É aquela história do Batman e do Superman, né? Obviamente que é uma analogia supérflua, mas você muitas vezes se sente mais parecido com o Batman do que com o Superman, porque o Batman é um ser humano e ele tinha que estar ali como humano, observando outras pessoas e essas pessoas também observarem que ele era um ser perfeito, que não pecava, e fora isso, que também não necessitou da formação em si entre homem e mulher, mas sim por uma divindade de Deus. É mais ou menos isso? Desculpa a analogia do Batman e do Superman, que eu sou nerd, você sabe disso. É isso aí. E aí o texto bíblico vai nos falar nos evangelhos que Maria ela é envolvida pela glória de Deus, pela sombra do Espírito Santo, e aí ela se acha grávida como se fosse uma espécie de transferência. Então, um ser, o próprio Deus, ele se autotransfere do céu, abrindo mão da sua glória, e ele assume a forma humana no ventre de uma mulher, de uma virgem. A ideia Você me permite voltar no som um pouquinho? Sim, sim. Só para a gente não sair um pouquinho do roteiro, você me permite? Claro. Pode ser? Pode ser? Pode ser? Ou não? Pode, vamos lá. Vamos lá? Davi, eu estava lendo aqui, eu estava explicando para o pessoal antes, acho que você viu, hoje eu utilizei 3 roteiros, geralmente eu não utilizo roteiro nenhum, você sabe disso. Hoje eu utilizei 3 roteiros, a Bíblia, o roteiro do estudo bíblico, mais do que eu estudei, consegui na internet um pouco, e um pouquinho de conhecimento da ciência, e eu observei que Israel, na verdade, o Estado de Israel, lá no início, foram formados por 12 famílias, é isso? Entre elas, Judá, né? E tem Tamuz também, você vai poder falar melhor do que eu. E dessas famílias vem mais ou menos o que você estava falando, né? Aí depois Jesus acaba sendo descendente da família, ou seja, de que era formada por Judá, e Jesus Cristo foi considerado judeu. Mais ou menos isso, e eram considerados estados israelenses. Era mais ou menos isso? Como que funciona? Como que é esse início da história? Exatamente. Então, uma família, só voltando, né, para entendermos como foi a formação. Deus chama um homem chamado Abraão, e a partir de Abraão, Deus promete fazer gerar dele, né, iniciar uma grande descendência, com a ideia de formar na terra um povo santo, uma nação
digamos assim, missionária, onde, através dessa nação, todos os outros povos seriam alcançados. Então, Deus chama Abraão, Abraão tem um descendente chamado Isaac, Isaac tem um filho também chamado Jacó, e de Jacó descenderam 12 filhos, e desses 12 nós temos as tribos de Israel, que funcionavam, como você falou, como se fosse em uma nação, como se fossem 12 estados, 12 regiões ali que formavam a nação. E aí o povo, em determinado momento, ele se encontrava no Egito, ainda não como nação, mas um povo, uma reunião de famílias, estava no Egito, e esse povo foi crescendo e se multiplicando, se tornando forte, e Deus tira esse povo do Egito, da condição de escravo, e promete uma terra excelente, que manava leite e mel. E aí o povo, ainda chamado na Bíblia de Hebreus, sai do Egito, e quando caminha em direção à terra, ele já começa a ser chamado de Israel, uma nação, onde vai receber leis, onde vai ter uma terra. E aí, nessa terra, 12 tribos se estabelecem. Uma 13ª tribo, que era uma tribo sacerdotal, ela não tinha território, mas ela vivia no meio das outras 12 tribos. E ela funcionava ali como um serviço público religioso para a nação. E através de uma das tribos, a tribo de Judá, que tinha como bandeira, como símbolo o leão, aí por isso Jesus é chamado leão da tribo de Judá, porque o símbolo da tribo de Judá era um leão. E aconteceu dessa forma. Ok? Entendeu? Perfeito, perfeito, é isso mesmo. O Branco Piscina está falando que tem que ir para obras, não vai conseguir assistir tudo. Branco, já é uma bênção ter você aqui. Muito obrigado pela presença, mas ficará salvo no Instagram e no YouTube, se você quiser assistir depois. E Stephanie, como sempre, te elogiando, doutor Davi. Davi foi um grande irmão em oração em diversos momentos difíceis. E ver vocês dois hoje dedicando esse tempo e nos ensinar um pouco mais sobre Deus, meu coração está cheio de alegria e gratidão. É o que desejamos para todos, né, Davi? Que todos estejam realmente com o coração cheio de alegria, gratidão, mas também de muito Cristo, de muito Espírito Santo, né? Amém, amém. E continuando, Davi, aí nós temos César, né? Augusto, que foi imperador romano antes, né, do nascimento de Cristo, e depois temos Herodes, que vamos falar bastante também durante o nascimento. Só que antes disso, existe uma polêmica muito grande, e é comemorado o nascimento de Jesus lá em dezembro, né? E também depois podemos falar um pouquinho sobre a Páscoa, que é falado sobre a morte e sobre a ressurreição. Só que antes disso existiram alguns homens muito importantes para que esse nascimento ocorresse, né? Existiu Abias, existiu Zacarias, Arão, e até aí, a partir de Zacarias, onde foi concebida Isabel, né? Até então estéril. Me desminta se eu estiver errado, por favor, sou leigo, como eu estou te falando. Existe Isabel, onde teve a concepção e ela era estéril, pela visita também do anjo, mas com a Maria também vai avisar Isabel que está grávida. Mas antes disso, Maria fica grávida e é concebida, como você falou, pelo Espírito Santo, sem relação, né? E existem duas formas de tradução, principalmente no mundo judaico e na Bíblia, que eu gostaria de perguntar a sua opinião. É falado da Virgem Maria. E virgem, para nós, ocidentais, é considerada uma pessoa que não teve relação sexual. Mas eu estava lendo que no mundo judaico, a virgem em si é considerada aquela que, após a terceira menstruação,
ou seja, ela menstruou a primeira vez, teve o ciclo de 28 dias, segunda vez, terceira vez, teve a terceira menstruação e aí sim ela era considerada uma virgem. É mais ou menos isso e realmente, pelo que fala o contexto bíblico, Maria não teve relações, apesar dessa outra visão aí, desse outro contexto judaico. Exatamente. Maria, pelo texto bíblico, que é a nossa referência, né, para o conhecimento, ela era virgem, ela estava num estado na nossa cultura, noivado com José. E como você falou, ela o texto, a palavra que é usada na Bíblia, José não conheceu intimamente Maria antes do nascimento de Jesus. E isso nos mostra cumprimento de profecia. O profeta Isaías vai falar sobre isso, por exemplo, que o nosso Senhor nasceria de uma mulher virgem. A virgem daria a luz a Jesus. E foi isso que aconteceu. E qual a importância, a relevância de ser uma concepção não fruto da relação entre homem e mulher? Foi aquela que nós comentamos no início, né? Jesus, ele, para não nascer como descendente e, consequentemente, escravo do pecado, ele deveria assumir a forma humana, não vindo da relação entre um homem e uma mulher, porque ambos em Adão são escravos. Senão ele Ok? seria descendente de Adão e Eva, por exemplo, né? Ele é descendente de Adão e Eva por parte da mulher. Ele foi gerado no ventre de Maria, ele nasce. Essa é a forma natural, né, do nascimento, é a forma que Deus criou. Mas Jesus, para não nascer como escravo do pecado, até porque é o próprio Deus, e ter condição de ser uma oferta pura, aceitável segundo a lei, e pagar o preço e conseguir resgatar alguém que é escravo, ou a humanidade que é escrava, ele nasce dessa maneira que Deus arruma, né? Deus coloca no ventre de Maria. E te perguntar, Davi, você vai poder falar um pouquinho melhor do segmento. Maria é avisada pelo anjo Gabriel, é isso? Isso. E Isabel também, ela anunciada sua gravidez por Zacarias, depois me desmente ou não, a sua concepção para o nascimento de João Batista. Aí estava lendo aqui que Isabel acabou engravidando de 3 a 6 meses antes de Maria, então teriam idades próximas. E qual a importância, porque João Batista é citado em relação a isso, Isabel era estéril, ou seja, foi um milagre, mas João Batista sabemos que depois veio, batizou Jesus Cristo, né, tudo isso, mas antes disso, por que é tão importante ou tão influenciado, falado na Bíblia sobre esse nascimento de João Batista, essa importância de Isabel na história com Maria? Você poderia falar um pouquinho sobre isso? E se eu estiver invertendo, por exemplo, se Maria foi informada primeiro, por favor, você me corrige se ela foi informada primeiro pelo anjo. Qual que seria essa ordem? A ordem é a seguinte: Isabel, ela engravida do seu casamento com Zacarias. 6 meses depois, Maria é anunciada através do anjo, né, sobre a missão que Deus tinha na vida dela, e ela concebe Jesus no seu ventre, e aí Jesus fica sendo mais novo que João Batista, 6 meses, e aí João Batista nasce 3 meses depois, Jesus nasce os dois no tempo certo. Mas é interessante citar, e a Bíblia cita, né, Zacarias, Isabel, João Batista, esse nascimento, porque o evangelista Lucas, ele tenta reconstruir a história para poder falar sobre o nascimento de Jesus. E aí ele cita, até para nos dar um panorama a respeito do tempo. Ele vai falar que existia um turno
sacerdotal anual, onde 24 grupos de sacerdotes, em torno de 2 semanas, cada grupo, eles exerciam ofícios, funções sacerdotais no templo. Então, em um ano, cada um dos 24 grupos, por 2 semanas, exercia funções no templo. O oitavo turno, que era o turno de Abias, estava acontecendo. Zacarias era sacerdote, ele entra no templo para fazer as suas funções. Ele recebe a visita de um anjo, onde é informado que ele seria pai, e ele, sendo já de uma idade mais avançada, e a sua mulher estéril, ele não crê. Mas, enfim, Deus tem os propósitos dele, e, resumindo a história, Isabel engravida. Maria, que era prima de Isabel, fica sabendo, e ela se desloca até o encontro de Isabel. E quando ela encontra Isabel, já estava no 6º mês de gestação, Isabel. E nesse momento, nessa viagem, Maria, ela concebe Jesus no seu ventre. O texto bíblico vai dizer que o Espírito Santo desce sobre Maria, e Maria aceita essa missão. E ela fica lá por cerca de 3 meses com Isabel, e quando ela retorna, José, ele, observando Maria grávida, ele deseja, a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 1, sendo José um homem justo, ele deseja se ausentar, né, de Maria, para que não se cumprisse o rigor da lei sobre Maria. Porque, pensa comigo, existe um contrato de noivado na época. Aí a noiva vai visitar a sua prima longe, num outro lugar, numa outra cidade. E aí, quando ela volta grávida. A lei prevê, no Antigo Testamento, que essa mulher, ela deveria ser levada até a casa do pai dela, e ela deveria ser apedrejada. Ela estaria envergonhando o pai, envergonhando o contrato com o seu futuro esposo, né? Então, José, não querendo tudo isso acontecesse, ele decide se afastar, mas em sonho, o mesmo anjo que havia falado com Maria aparece em sonho para José e fala: José, nas minhas palavras, né? Fique calmo, fique tranquilo. O que está no ventre, aquele que está no ventre de Maria é obra do Espírito Santo. Ele vai nascer, você vai colocar o nome dele de Jesus, e ele será o Salvador e será conhecido como Emanuel, Deus conosco. Deus Aí, por conosco. que é importante falar sobre Isabel, João Batista? Justamente por esse turno sacerdotal que Zacarias cumpria. Então, se nós fizermos uma equivalência entre o 8º turno sacerdotal, o turno de Abias, o período que acontecia isso no calendário judaico, e equivalendo com o nosso calendário, nós vamos perceber que foi por volta de junho, julho ali que Zacarias exerceu seu ofício sacerdotal, e, consequentemente, foi o período em que Isabel engravidou. 6 meses depois, seria mais ou menos em dezembro. E foi esse momento que Maria... Oi? Que foi a concepção. Que foi a concepção de Maria. Jesus não nascimento de Maria. Não nascimento. Isso. Então, a gente está tentando dizer aqui, em outras palavras, que Jesus, ele não nasceu no Natal, né? No Natal que nós comemoramos. Fala-se muito de setembro e outubro, né, Davi? Tem algum relato em cima disso? Porque, pelo que eu li, João nasceu em abril, não foi? Sim, comparando, se ele foi João nasceu em abril, então gerado seria em setembro, outubro. Assim. julho, ele nasceu em abril, mais ou menos. Isso. Jesus, sendo gerado no ventre de Maria em dezembro, ele teria nascido em torno de setembro, outubro, mais ou menos. Sim, sim.
E depois eu vou te perguntar por que de dezembro, mas já ouvi alguns relatos aí, mas vamos prosseguindo só para não fugir do roteiro. Hoje, nos dias de hoje, você botou ainda uma pimenta na história que eu achei perfeita, que eu ainda não tinha ouvido ninguém falar sobre isso, nenhum teólogo falar sobre isso, mas você ainda botou uma pimenta que Maria saiu de casa, foi visitar a prima e depois ela retorna realmente grávida. Realmente esse tema eu não tinha ouvido, ainda é mais difícil, mas nos dias de hoje, sem uma relação sexual, enfim, sem uma atividade íntima, como fala a Bíblia, né, uma relação íntima com Maria, já seria difícil. E eu li um pouco que José, a princípio, apesar dele realmente ter se ausentado porque ele amava Maria e não gostaria que ela fosse apedrejada ou levada à morte, né? Ele sai por causa do dote, porque era o noivado, né? E ele teria que trabalhar para conseguir esse dote também para Maria. E depois você me desmente se eu estiver errado. Mas inicialmente ele não entendeu também muito bem, né? Ninguém entenderia, né? Mas ele também não entendeu muito bem como isso ocorreu. Ainda assim, ele manteve esse respeito a Maria e não contou para ninguém, né? Manteve em silêncio, manteve guardado esse segredo, até que o anjo fala com ele, falando que era Jesus Cristo, né? Que ia nascer, o Rei, o Espírito Santo, e sim, era o Salvador e ele deveria acreditar, pois fez concepção divina. Foi mais ou menos isso. José, no início, não aceitou muito bem, depois teve essa intervenção, ou José, desde o início, falei do respeito, óbvio, ele teve o respeito, manteve o segredo, mas como que foi esse início, assim, quando José descobre que Maria estava gestante? A referência que nós temos na Bíblia sobre esse contexto está em Mateus capítulo 1. E a Bíblia vai dizer, lá pelo versículo, capítulo 1, versículo 19, José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Então, realmente, é o que você falou, humanamente falando, é impossível uma mulher engravidar, né? Aí na área da medicina também, Sim. sem que haja essa relação, esse coito, né? Mas Deus, quando tem propósito, quando faz a obra acontecer, as coisas são perfeitas, né? Então Deus prepara uma mulher para ser um instrumento onde o nosso Salvador vem ao mundo, e Deus prepara também o homem, né, que seria aquele pai que iria ajudar na criação e queria aceitar e conduzir, entender o que aconteceu e, espiritualmente falando, ser a pessoa que de fato iria abraçar a ideia, dizer sim para o chamado, rompendo aí de repente, com a vergonha ou com o que poderiam estar falando, mas entendendo o propósito do Senhor. Que realmente foi a escolha perfeita, né, Davi? Vendo de um lado humanista, Deus escolheu realmente duas pessoas que confiaram nele plenamente, né? Confiaram no anjo Gabriel plenamente e depois aí a gente já vai agora para o prosseguimento, se quiser também citar alguma coisa antes, mas no prosseguimento, eu só vou citar uma pergunta da Stephanie, vou deixar aqui fixada para depois nós falarmos sobre isso. A Stephanie pergunta, estava pensando, Davi, Maria foi a mãe de Jesus, e eu vou falar, e a gente estava falando disso agora um pouco, Maria foi a mãe de Jesus, e eu acompanhei em vários momentos do seu ministério. Mas Jesus não deu autoridade a ela para, na época, fazer milagres. E nem Deus, no caso, né? O milagre foi Deus que fez e fez a concepção. Depois você me fala se algo na Bíblia fala o contrário disso. E como os discípulos tiveram essa autorização de Jesus depois, futuramente, mas aí a gente já fala no prosseguir. Só que falando da confiança de José e Maria, falando sobre tudo isso, da escolha que foi feita por Deus, uma escolha, Deus não erra, né? Uma escolha muito acertada, e eles obedeceram
rigorosamente, mas Maria começa, né, a aparecer, a barriga começa realmente a desenvolver, né, o filho, né, do Senhor, que hoje é o nosso Pai. E aí você me desmente se estiver pulando um pouquinho a história. José decide fugir para o Egito, é isso? Então, Jesus nasce, Herodes, que é o representante, vamos dizer assim, romano daquela região da Judéia, rei da Judéia, que eles chamavam, ele ouve falar que um rei nasceu, né? Mas como assim? Na mente de Herodes, eu sou o rei. Como assim um outro rei nasceu? Eu vou mandar matar, Herodes pensou. Então, José ele recebe a visita de um anjo, ah, e ele é orientado a fugir, pegar o menino que havia nascido e sair, e ele foge, ele vai morar no Egito até o momento que Herodes morre, e aí Herodes morrendo, José volta, e vai para Nazaré. Que o anjo falava isso, né? Quando Herodes morrer, você pode retornar, que a gente vai falar disso depois. Eu fugi um pouquinho da história, então, Davi, eu até te peço desculpa. Então, Maria consegue fazer toda a gestação de Jesus Cristo ainda, ainda em Jerusalém, no caso. Consegue fazer e depois só que José vai para Belém, é isso? Depois do nascimento apenas, que ele vai para a casa da família dele? Não, um momento antes do nascimento, acontece, por ordem do imperador romano, um recenseamento, e aí José, tendo como cidade natal Belém, ele vai até Belém, e aí, chegando lá, ele cumpre com a ordem imperial do recenseamento, do Que realistamento, era né, como se fosse do familiar. censo, né? O IBGE Isso, passando, né? isso. E aí, nesse momento, em Belém, cumprindo as profecias em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, sendo uma delas, Jesus nasce em Belém. Perfeito. Em Belém existe uma história que José não foi muito bem recebido, né? Porque ele vai para casa de familiares, né? E ou ele não foi muito bem recebido, ou a história, não sei como que foi isso, você vai poder falar um pouco melhor. E Jesus, Maria no caso, né? Maria e José são colocados na manjedoura, ou seja, no local que era criado animais. E outra parte da Bíblia cita que todas as residências da época, né, tinha um quarto superior, embaixo tinha a cozinha e a sala, a cozinha tinha que ser aberta, né, por causa de fumaça, enfim. E todas as casas tinham uma casa de hóspedes. E existe essa tradução da Bíblia. Calma que eu vou te fazer a pergunta para não te confundir. Existe a tradução da Bíblia entre instalaria ou hospedagem, porque algumas vertentes da Bíblia acreditam que José não foi para casa de familiares e sim ficou hospedado, né, em algum local. Agora sim a pergunta. A história que a Bíblia conta, segundo esse relato, segundo essas evidências, realmente ele foi para a casa dos familiares e estava ocupado esse quarto de hóspedes, a instalaria no caso, e por isso Jesus foi colocado na manjedoura, porque os familiares receberam ele mal ou não, ou se ele foi para uma hospedagem, como se fosse um hotel e não teria vaga e por isso foi colocado na manjedoura. Qual vertente assim que condiz assim com realmente o que a Bíblia fala, Davi? Ou tudo que eu falei está errado também? Não, não. A Bíblia não dá muita informação, pensando nesses detalhes. A preocupação dos evangelistas, dos escritores dos evangelhos, era realmente, principalmente Mateus e Lucas, era o relato do nascimento. Era informar que Jesus nasceu, e Mateus e Marcos, com um pouquinho mais de detalhes,
Mateus e Lucas, perdão, e Lucas com mais detalhes ainda, que ele vai falar sobre o nascimento. Mas a Bíblia não fala sobre ah, parentes, José sendo mal recebido, não tem essa informação na O Bíblia. que eu, O que se o pensa... que eu citei foi o que eu li, Aham, perdão de interromper, só para te completar, que eu li realmente na história de Jesus, assim, como biografia, justamente pela tradução, porque parece que uma Bíblia fala apleon, né, e a outra fala cartepleon. Então, seria estalaria ou hospedagem. Então, seriam vertentes diferentes, assim. Então, por isso que eu estou te perguntando, assim. aham. Não, é interessante, porque quando nós pensamos na nossa mente hoje ocidental, né, nós pensamos em hospedagem, assim, parece que nosso primeiro pensamento é um hotel, Exato. realmente, me hospedar num hotel. Mas também se nós podemos analisar, aqui na minha casa, por exemplo, eu tenho um quarto ah, além do meu e do meu filho, do Levi. Então, é um quarto que nós podemos chamar de quarto de hóspedes, né? Então, é uma possível tradução verdadeira falarmos que José teria ido em uma cidade muito pequena como Belém, à casa dos parentes, e ele tenha ficado num quarto de hóspedes, o que a nossa tradução aqui para o português chamou de hospedaria. É possível, sim, Isso. é possível. E ele é colocado na redentora, né? Ele é colocado junto com os animais, né? Falando de uma forma mais básica, é colocado junto com os animais, né? E você vai poder falar melhor sobre isso, e é aí onde ocorre o nascimento de Jesus. Segundo o que eu li, aí sim na Bíblia, resplandece, né, uma luz, onde os cuidadores da manjedoura recebem todo o Espírito Santo e sabem que ele é o rei, que ele é o pai, que eram pessoas, aí é onde eu falei que eu iria questionar também, porque muitas pessoas falam que Jesus Cristo é somente dos pobres e dos necessitados, mas é onde essas pessoas que realmente eram pobres ou tinham uma condição financeira menor, elas resplandecem de amor pelo rei que estava nascendo e vão cuidar de perto. Li sobre os familiares que não aceitavam tanto, mas também podemos falar de pessoas que negaram, depois de Herodes também, que negou o nascimento de Messias, e também dos ex-magos, que eram sim pessoas ricas e também foram atraídas, teve essa luz no coração, guiado por Deus para da Pérsia até Belém. Belém tinha 900 metros quadrados, se eu não estou enganado, né, na época, então era muito pequeno, mas até Belém. E eles vão andando, passando por vários locais e chegam até o local do nascimento de Cristo e falam: tu és o rei, né? Tu és o Espírito Santo, tu és Messias, você pode falar melhor do que eu. E o primeiro nome que ele é chamado, você já citou, Emanuel, né? Deus está conosco. Foi mais ou menos isso? Foi sim. É interessante, vamos falar um pouquinho sobre os reis magos, né? Os três reis magos, se eram três, se eram reis, quem eram essas pessoas, e a estrela. É interessante nós pensarmos inicialmente duas coisas. Primeiro, o nascimento de Jesus foi algo tão poderoso, tão espiritual, que teve até sinais nos céus. É interessante a gente pensar isso. A Bíblia vai falar sobre, em Mateus capítulo 2, a partir do versículo 1, sobre uma estrela brilhando no céu, que é chamada de estrela de Belém, enfim. Então, se nós pensarmos quais foram os dois principais acontecimentos, se pudéssemos qualificar, em toda a história da humanidade, do início até esse momento que vivemos, talvez eu te dissesse a criação, e a criação
do reino vegetal, animal, mineral, e a criação do ser humano, e a entrada do pecado no mundo, então esse momento, e o momento do nascimento de Jesus e da sua morte. Então esses dois pilares, a criação do homem e o pecado, no início da história, e o nascimento de Cristo e a sua morte, são momentos que marcaram a história, de fato. Então, a Bíblia vai falar que uns magos, e aí Boa. numa melhor tradução, Isso, exatamente. talvez pudéssemos retraduzir, né, vamos dizer assim, para o nosso português, e chamá-los de sábios ou astrônomos, ou aqueles que estudam as estrelas. Então, eles perceberam algo diferente nos céus e Acreditar. entenderam, acreditaram, entenderam, né, o que estava acontecendo e foram atrás, perceberam que essa estrela tinha uma movimentação no céu e eles entenderam que era um caminho que devia ser percorrido. É interessante que alguns teólogos, historiadores vão dizer que esses sábios, eu vou chamar aqui sábios, mas lembrem aí dos magos, tá? Dos três reis magos. Então, os sábios, eles talvez fossem descendentes de Abraão. E talvez vocês possam lembrar, tem um determinado momento da vida de Abraão, dito lá no livro do Gênesis, em que Deus chega para Abraão dentro de uma tenda, dentro da sua casa, e Deus fala: Abraão, sai da sua tenda, olha as estrelas no céu, tenta contá-las, esse número será o número da sua descendência. Então, alguns vão dizer que desde Abraão já existia esse estudo em olhar para estrelas e perceber a criação de Deus e alguns movimentos, enfim. E isso não é, só um parênteses aqui, astrologia. A astrologia é um estudo dos astros, das estrelas, mas com um sentido mais místico. O que eu li, Nós estamos falando aqui você pode me corrigir, que não era separado astrologia e astronomia, né? Então, eles também tinham esse sentido místico e para explicar como que tão antigamente, né, com tantos anos já existia esse estudo, já existia eles sendo considerados magos, ou não, ou tem outra vertente falando sobre isso? Olha, falhou um pouquinho aqui para mim. Você que eu consegue repetir? Vou avisar a Stephanie, vou pedir a Stephanie que eu preciso do carregador. Tá falhando porque tá acabando a bateria. Mas pode continuar, Pedro. Então, aí esses homens, eles seriam oriundos ou da Pérsia ou da Babilônia, em alguma região ali que hoje no Oriente Médio equivale a Iraque, Irã, aquela região ali, eles teriam entendido esse sinal nos céus, teriam vindo seguindo a estrela, eles teriam chegado em Jerusalém e eles teriam ali perguntado acerca do nascimento do rei. Herodes fica sabendo, como nós comentamos, e Herodes chega para fazer uma proposta para esses homens. Olha, vocês, eu consultei aqui, e o rei nasceria em Belém, e aí esses homens foram para Belém e falou: olha, quando vocês voltarem, me informem aqui onde está a criança, tudo isso com uma intenção ruim. Então, esses homens teriam chegado até o nosso Senhor Jesus, criança, mas não recém-nascido. Isso porque o texto fala de vai nos 2 dar anos de idade, é isso? Nós temos esses sinais na Bíblia, né? Em Mateus capítulo 2, Herodes, quando percebeu que os magos, os sábios, não retornaram a ele emite lá um decreto de morte para todas as crianças com 2 anos de idade, até 2 anos de idade.
Então, por que até 2 anos de idade se ah, Jesus teria nascido naquele mesmo momento? Não faria muito sentido. Então, dá a entender que todo esse processo de chegada dos sábios, conversa com Herodes, a ida até Belém, então passaram-se ali talvez alguns meses, ou talvez até mais de um ano. E Davi, por que os magos, sendo, né, pessoas que possuíam condições financeiras boas, ele observa Jesus na manjedoura e o que eu li é porque José, aí realmente existe esse conflito, você mesmo falou que existe conflito, se estava ou não na casa de parentes, mas vendo ele na manjedoura, o que eu li é que os magos não tiram ele de lá porque José estava na casa dos familiares. Mas, na teoria, sendo rei, sendo Messias, e eles sabendo disso, seria pegar Jesus e levar para um local melhor, né? Não deixar ele ali na manjedoura e tudo isso. E existe a vertente, você mesmo falou que na Bíblia fala de alguns magos, né? Existe a vertente de 3, 6, 12 magos, algumas pessoas falam disso, mas são 3 presentes, né? Falando disso, tem alguma... seria isso mesmo? São 3, 6 ou 12 magos, né? Porque falam alguns magos. E por que os magos não tiram ele da manjedoura? Ou outras pessoas sabiam que ele era o rei, que era o Messias, né? Através dos sinais que foram dados pelos céus, pelas estrelas, por Deus, não retiram ele ali da manjedoura. A Bíblia não fala o número, quantos eram. Falam que eles levaram presentes, e os presentes eram em número de 3, né? Ouro, incenso e mirra. Então, a tradição vai dizer, então se eram 3 presentes, foram 3 presentes, então cada um levou um presente. Mas a Bíblia não diz, a Bíblia não cita nomes, a Bíblia não cita quantidade, não fala se eram reis ou não, até porque o foco ali era o nascimento do E a Senhor. E aí nós Bíblia precisamos é muito entender que focada sempre, né? e aí nós precisamos entender que eles não chegaram no dia do nascimento, conforme nós falamos aqui, pelo decreto do rei Herodes, para 2 anos de idade as crianças deveriam ser mortas. Então, eles não chegaram ali no dia do nascimento, eles não chegaram na semana, no mês do nascimento. Eles provavelmente chegaram alguns meses depois do nascimento do Senhor. Sim. Então, quando eles chegaram, Jesus não estava provavelmente no pior, nas piores das condições de sobrevivência, vamos dizer assim. Num quarto, provavelmente no pior quarto, Já no tinha pior, saído pior da cenário. manjedoura, digamos assim, né? Sim, sim. Não, Sim. perfeito. E aí ocorre a perseguição das crianças, gostaria de falar um pouquinho melhor. Agora, fiquei sabendo, né, que também Herodes conversa com os reis magos, né, com os reis magos, sobre o nascimento do rei, onde ele foi informado que nasceria outro rei, e a promessa, né, era que seria proclamado um rei para se tornar o Salvador, né, o Messias. Isso talvez a gente vai falar no último episódio, né, quando Jesus fala com os discípulos, né, vou me proclamar rei. Mas fora isso, e José mais uma vez obedece, né, obedece Deus, obedece o anjo e tem que sair, né, de Belém, e aí sim ele transitaria até o Egito, seria isso? Retornaria para o Egito, onde ele teria que, de novo, formar toda a sua vida, iniciar todo o trabalho novamente. E eu vou engaixar a pergunta da Stephanie. Sendo Maria pura, virgem, né, e também abençoada, santa, e o casal José e Maria sendo o casal mais perfeito do mundo, né? Se a gente considerar por frutos, né? O casal mais bem sucedido do mundo. Por que Maria não foi concedida a Maria ter o poder de milagres, de poder salvar as crianças ou poder sair daquele momento ruim? Era o motivo porque Deus realmente queria que ocorresse daquele jeito? Ou existe outra explicação para isso? Não, então,
eu comecei aqui falando sobre uma humanidade cativa pelo pecado, por Uhum. descendência em Adão. Uhum. Então, se pensarmos em qualquer grande homem ou mulher, por mais rico, inteligente, enfim, por mais posse que tenha, Puro, sim, é descendente de Adão, até o momento do nascimento de Cristo, que eu estou falando. sim. Incluindo Maria, incluindo José, Zacarias, Uhum. Isabel, enfim. Por melhor pessoa que fosse, é descendência de Adão, Adão e Eva, e, consequentemente, cativos do pecado, são pecadores. Então, José é pecador, foi pecador, Maria foi pecadora. Então, um pecador, um escravo, não consegue se auto-salvar, comprar sua própria liberdade. Então, a Maria ela foi um grande instrumento de Deus para que Jesus viesse ao mundo. Sim. Exatamente isso, é o que a Bíblia fala sobre Maria. Agora, a história continua, Jesus nasceu, cresceu, cumpriu com a sua missão, morre na cruz, paga o preço pelo pecado, e Maria, ela precisou olhar para a obra de Cristo, como todos nós até hoje, olhar para a obra de Cristo, Cristo na cruz, seu sangue sendo derramado, o preço sendo pago e reconhecê-lo como Salvador da sua vida. Maria, ela não teve, ela não foi uma pessoa num patamar acima de todas as outras. Todos nós, resumindo, é, estávamos mortos nos nossos pecados e delitos quando ele nos deu vida, quando Cristo nos deu vida. Então, todo ser humano precisa de Cristo. O próprio Senhor falou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O único caminho do ser humano chegar ao Pai é através do próprio Senhor Jesus Cristo. Para qualquer ser Perfeito. humano, para qualquer, incluindo José, Maria e qualquer que nós citarmos aqui. E ela tratada como ser humano, como outro qualquer, realmente não poderia realizar tais milagres ou essa concepção. E Ela José poderia vai. ela poderia realizar milagres, como foi um milagre ela gerar o próprio Jesus, mas sendo usada por Deus, como Tem o qualquer poder que homem. fala, né? Ela, o homem não tem poder por si só. Nós temos poder que vem de Deus sobre nós. Perfeito, perfeito. Stephanie, espero que Davi tenha respondido. Se não respondeu, continue interagindo conosco, por favor. E José vai embora e recomeça a vida, né, Davi? José tem que ir embora por causa da perseguição das crianças. Herodes manda matar todas as crianças, né, até os 2 anos de idade. E nisso José teve que esconder, né, Jesus, que era uma criança, e depois ele tem que recomeçar toda a sua vida novamente com Maria e agora com o Pai, com Jesus, é isso? Então, o texto bíblico diz que José, ele toma a criança, toma sua esposa e eles fogem para o Egito por perseguição de Herodes. Depois ele retorna com a morte de Herodes, e aí quem assume o lugar de Herodes era um filho do Herodes, e José, entendendo que a perseguição continuaria, ele vai lá para Nazaré, que era a cidade onde ele morava anteriormente, né? Sim. E aí Jesus acaba crescendo em Nazaré, na Galiléia, por isso é chamado Nazareno. Tem até músicas que falam agora Galileu, enfim, por esse motivo. A sua criação foi na Galiléia, em Nazaré. Seu nascimento foi em Belém, sua criação, sua infância na Galiléia, em Nazaré. Perfeito. E a Bíblia você é muito focada, né, Davi? Porque senão a Bíblia iria falar dos dinossauros, falar da Índia, né, de tudo que teve anteriormente, mas a Bíblia sempre foi focada realmente em passar o Evangelho, né, passar realmente a história e para nós, né, do que é certo, do que é errado e a história do nosso Salvador, né, e como nos salvarmos ou até mesmo termos menos pecados, enfim.
E chegando um pouquinho, falando desse foco da Bíblia, né, e já chegando na parte final do nascimento, né, mas passando um pouquinho para a infância e para a juventude, vocês vão entender por que a gente já vai falar rápido sobre infância e juventude, porque até onde eu li, pelo menos, e procurei, fala muito pouco, né, David, da infância e da juventude de Jesus, como que foi essa relação dele com os pais. A gente sabe que José ensina para ele uma profissão, né? Profissão essa de agricultor, e existe a dúvida de se era construtor ou marceneiro, né? Porque na época faziam-se casas de madeiras também, então existe essa tradução, né? Do arquiteto, né? Arquitecton, e do tecton do construtor. O que fala a Bíblia sobre a infância, essa relação com os pais? Porque depois, pelo que eu leio, aí a gente já passa para os 12 anos e vamos finalizar mais ou menos nessa história falando do templo. Mas antes do templo, como era essa relação? Deus já sabia que era... Jesus já sabia que era Deus quando ele descobre isso. E a relação com Maria e José, como que era? Como que foi essa aí? Se a Bíblia fala algo do tipo. Então, a Bíblia não conta. Existe um salto histórico, vamos dizer assim, do seu nascimento e a sua apresentação no templo ao 8º dia, sua circuncisão, sua nomeação. E aí, salto, e não tem muito detalhe. Muito não tem, a Bíblia não conta detalhes sobre a infância de Jesus até os 12 anos, né? Existe um livro, esse livro aqui, ó, Apócrifos da Bíblia e Pseudo-Epígrafos. Apóstolos da Bíblia, é isso? Não, Apócrifos Você e consegue Pseudo... escrever aí no comentário? Deixa eu tentar aqui. Consigo. Consegue? Então, beleza. Escreve aí pro Apócrifos pessoal aí e para eles. Pseudo-Epígrafos da Bíblia. É um livro que reúne diversos documentos, diversos outros livros, né? E nós temos aqui um pedacinho onde, eu vou ler aqui, cita alguns livros que falariam a respeito da infância de Jesus. Existe o livro da infância do Salvador, a história de José o Carpinteiro, Evangelho Árabe da Infância, excertos do Evangelho Armênio da Infância, José e Azenar, Evangelho Pseudo-Mateus da Infância e Pseudo-Tomé. Então, são livros não canônicos, não reconhecidos como palavra de Deus, mas que existiram e falam alguma coisa sobre a infância. Eu confesso que eu não li pouca coisa sobre isso aqui, sobre isso que citei. E existe também muito folclore, né? Conflito. Vindo até de Hollywood também, Jesus curando passarinho, alguns filmes que falam algumas Eu ia coisas, te perguntar sobre isso. mas mais com teor, como eu vou dizer, para cativar, ou para preencher uma lacuna que a Bíblia não fala, né? Mas o que nós podemos entender é que Jesus, assumindo a forma humana, ele teve que aprender a andar, ele teve que aprender a pronunciar palavras, ser alfabetizado. Então, Jesus passou por esse processo, ainda sendo Deus. Abre mão da sua glória e decide trilhar esse caminho, né, do ser humano para chegar no auge, no momento auge, e morrer na cruz, para pagar o nosso preço e nos salvar eternamente. Perfeito. Aí a Bíblia dá esse salto. Antes de mais nada, eu vou pedir a todos para compartilharem o nosso programa. Estreia brilhante aí, Doutor Davi dando show como especialista, esclarecendo, inclusive, várias dúvidas minhas também. Olha que eu estudei bastante para esse primeiro episódio. Então, agradecer a presença de todos da estreia. Divulguem, compartilhem, falem no boca a boca que esse programa aí vai durar aí muito tempo. E, Davi, esse salto seria até os 12 anos, quando Jesus vai para o templo e, na verdade, vai a família toda para o templo, né? Você vai poder falar melhor sobre José e Maria e Jesus, vão para o templo
E no retorno, diante daquela confusão, muitas pessoas eles acabam esquecendo Jesus, e Jesus estava falando com rabis, né, ou com mestres, de uma forma muito, com a sabedoria já muito grande, de uma forma muito influente, e talvez o principal que eu peguei dessa parte é que Jesus perguntava muito, né? O foco dele eram as perguntas, as curiosidades, conseguindo debater com os mestres, né, que estudaram para aquilo, com os especialistas da época, tendo Jesus tão novo com os seus 12 anos. O salto seria esse? Eu falo algo antes da Bíblia, eu ia perguntar sobre o milagre, você já desmistificou, né? O primeiro milagre realmente é da água em vinho, se eu não me engano, depois você vai poder falar melhor, mas isso para outro episódio. Mas se é ou não da água e vinho, e se esse salto é até o templo quando Jesus faz 12 anos, é isso? É isso sim. Esse salto é do seu nascimento ao 8º dia, aquele contexto ali, para o período de 12 anos de idade, conforme o capítulo 2 de Lucas. O primeiro milagre foi realmente a transformação da água em vinho. A gente fala isso lá no Evangelho de João, a gente fala isso depois. Mas existiam 3 festas principais em Jerusalém, em Israel, né? Naquele contexto. E durante essas 3 festas, o povo deveria ir ao templo e participar da festa. E a Bíblia vai dizer, em Lucas 2:41, que era costume de Maria, de José, de levar Jesus no decorrer dessas festas para saindo de Nazaré até Jerusalém, indo ao templo. E quando Jesus tinha 12 anos de idade, como costume, a família foi participar da festa. E aí aconteceu o que você falou, né? Como naquele filme, não é muito da sua época, é mais da minha, né? Esqueceram de Mim, lembra? Aquele filme? Sim, a Então, minha época. Tô velho pra caramba também. Mas conta aí. Esqueceram de mim? então 5. esqueceram de mim. Não sei se foi mais ou menos isso, mas como você falou, né? É um ambiente super lotado, provavelmente aquela coisa de criança. Ah, meu filho está ali com as outras crianças, vamos lá, vamos retornar para casa, vamos caminhando. E quando deram conta, não encontraram Jesus, voltaram, procuraram, perguntaram. E ao terceiro dia, encontraram Jesus no templo, assentado no meio dos doutores, dos mestres da lei, ouvindo e interrogando. Interessante isso. E a Bíblia vai dizer, lá no versículo 47, Lucas 2:47, que todos que o ouviam se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Então, Jesus também, além de ouvir e interrogar, ele respondia algumas questões aos 12 anos de idade. E é uma idade interessante, 12 anos, né? Porque era costume, aos 13 anos de idade, o menino ele ser conduzido ao templo e ele, vamos dizer assim, formalmente, ele iniciar a sua trajetória nos estudos. Era o Rabat, é Com- isso? Oi? Rabat, é isso? Eu não sei se minha É o que eles pronúncia está chamam, certa, mas era o Rabat, é isso? o que eles chamam era o Bar Mitzvah. Batzvah. Aí minha pronúncia é péssima. Batzvah, isso. Aí é como era mais ou menos como se essa criança, entrando na adolescência para a gente, ele já se tornaria um adulto iniciando os ensinos religiosos. Era essa ideia. Jesus, antes desse tempo, antes dos 13 anos, aos 12, ele já estava surpreendendo com as suas colocações, respostas, indagações, já mostrando que era alguém diferente, né? Já sabendo que era Deus, Davi? Jesus já sabendo que era Deus, É uma se pergunta. ele era Uma Deus, pergunta. olha, é uma boa pergunta. É uma boa Difícil, pergunta. né? O que nós podemos dizer?
que nós podemos dizer que Jesus, ele, no texto bíblico, ele nunca teve crise de identidade, né? Pensando no nosso quadro, vivendo com propósitos, nós podemos afirmar que Jesus ele entendeu desde muito cedo, muito novinho, qual era o seu propósito, quem ele era, o que ele deveria fazer, e ele se manteve fiel, né? A Bíblia chega a Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15 da sua primeira carta, compara e chama Jesus de último Adão. Então ele vai dizer que existiu um homem perfeito no início, que pecou, errou, mas também no final, por último, houve um último Adão, perfeito também, olha que interessante, perfeito, e que não erra, não peca, Sem não tem pecado. pecado, sem pecado. Inclusive, Davi, há uma parte, Maria e José, imagino, né? Maria e José desesperados, já tinham andado 2 dias para chegar em casa, retornam. Depois você só confirma para mim, pro pessoal, só para complementar o pessoal, as festas eram Hanukkah e Sukkot, era isso? Não, as festas, existiam 7 festas em Israel, 7 Sim. grandes festas em Israel. Das 7, 3 eram as que exigiam que o povo fossem ao templo para participar da festa, né, em Jerusalém. E as festas eram a Páscoa, Pentecoste e Tabernáculo. Ah, tá. Tá? E isso era um mito, né? Porque a Páscoa, as pessoas acham que começou depois. É um mito, né? Que acha que começou depois da morte de Jesus, mas podemos falar isso, né, no outro episódio. Mas começou na morte de Jesus e depois na ressurreição. Mas a Páscoa existia há mais de 2.500 anos, né? Era uma comemoração já que havia, se eu não me engano, havia até sacrifício de um cordeiro, mas depois você pode falar isso melhor nos outros episódios para a gente não fugir do roteiro. Mas só voltando ao roteiro, para a gente chegar nesse finalzinho, na Bíblia fala que José e Maria desesperados, para não perder o fim da meada, José e Maria desesperados retornam mais 2 dias a pé, e Jesus simplesmente olha para eles e fala: ué, mãe e José, né, no caso, porque ele já chama de José, ué, mãe, onde mais eu estaria se não fosse na casa do meu pai? Seria mais ou menos, pelo menos o que eu li era isso. Então, pelo que eu entendi, ali pelo menos sabíamos que ele já sabia que era Deus, que era filho realmente de Deus, né? Que não era filho de José. Não sei se existe outro contexto na Bíblia antes disso. E fora isso, ele fica no templo, como nós falamos, e a partir daí ele começa, né, a pregar e tudo isso, e eles ficam espantados, a mãe e José, sobre como, né, como que Jesus teria tanta sabedoria, e ele começa a ser seguido sempre, não sendo tão conhecido ou contextualizado, né? Foi mais ou menos isso que aconteceu, ele fala isso mesmo. Existe algum parênteses na Bíblia antes disso? Não, tem esse salto histórico que nós falamos, né? Dos primeiros dias em que Jesus nasce até aí o salto para esse período de 12 anos. E a declaração é exatamente essa que você falou. Jesus declara com uma pergunta, vamos dizer assim, ele fala, no versículo 49, Lucas 2:49, por que me procurar? Por que vocês me procuravam? Não sabiam que me cumpria estar na casa do meu Pai? O Pai Celestial, né? Nós entendemos isso, mas o texto vai dizer que os pais de Jesus não entenderam, eles não compreenderam as palavras de Jesus. E aí diz que eles voltaram para casa, e o texto chega a dizer que Maria guardava essas palavras no coração. Interessante, né? E Jesus crescia em sabedoria, estatura, graça diante de Deus e dos homens. Demais. Demais. E com sua profissão, né? Ele nunca deixou também de exercer essa parte de filho, ou seja,
mesmo filho, não, é enteado, né, de José, pegando também essa parte. Eu sei que você tem um compromisso agora, a gente combinou de acabar às 17h30, e eu não sei se você tem tempo para duas perguntas, se não tiver, a gente faz no próximo episódio. Você tem duas perguntinhas rápidas? Pode fazer, temos sim. Pode fazer duas perguntas rápidas. Eu gostaria, ontem, inclusive, perguntei isso a Stephanie. É uma pergunta realmente de leigo, mas eu gostaria de te perguntar qual que era a importância, você já falou do Bate-Sava, né? E adolescência foi criado pelo Ocidente, né? A Bíblia fala entre criança e adulto, né? Não fala de adolescência em si. Isso aqui foi uma criação nossa, né? Da aborrecência. Então fala de criança e adulto e Jesus talvez existe essa informação que ele participava do Bate-Sava ali aos 12 anos, apesar que era realizado aos 13, se eu não me engano. Depois você me confirma ou não. Mas outra parte que eu li, eu gostaria de saber qual é a importância disso, sobre a circuncisão na época, como era realizada, falando um pouquinho da parte médica, da asepsia, como que era feito isso e qual a importância. Não precisa se prolongar, mas a importância, porque a Bíblia cita tanto João Batista quanto Jesus Cristo, né? Quando eles fazem essa circuncisão. Qual a importância disso? E a segunda pergunta, pode responder primeiro, só para o pessoal não se perder. Então, a circuncisão pela lei deveria acontecer no 8º dia. Isso porque, pela lei, a mulher, quando gerava um filho, ela ficava cerimonialmente, religiosamente impura por 7 dias. Então, a criança nasceu, 7 dias depois a mãe estaria, se fosse um menino, a mãe estaria livre dessa impureza, vamos dizer assim, e no 8º dia ela teria condições com seu marido de apresentar o filho ao sacerdote para que fosse feita a circuncisão. O que era a circuncisão? Era o corte, aí você provavelmente vai saber O mais corte detalhes do que eu, né? do prepúcio, né? A dúvida maior era por quem era realizado e como era realizado, mas é o corte do prepúcio, né? Deixando a glande para fora. E, pessoal, o que eu estou falando são termos técnicos, tá? Ninguém levem para uma conotação sexual, por favor. Mas é o corte do prepúcio, deixando a glande exposta. Hoje em dia é considerado, inclusive, que isso reflete a maior higiene, e talvez por isso também falava um pouquinho de pureza, né? Mas hoje reflete na medicina também um pouco mais de higiene e o menor risco de infecções no local. Mas era por isso, então, porque a mulher era considerada impura até o 7º dia, isso, e no 8º fazia para retornar à pureza, seria isso? E por quem era feito, sabe? Não sabe? Né? Quem fazia isso? Eu falei a mulher deu à luz, ela ficava impura 7 dias, e aí no 8º a família levava a criança ao sacerdote para que ele pudesse realizar esse procedimento. Isso, alguns vão dizer que o povo lá, os hebreus, e começando lá anteriormente com Abraão, o povo como vivia no deserto, então esse procedimento evitaria algumas infecções, alguns problemas devido ao calor, ao ambiente do deserto. Que se tornou e essa prática ela acabou se tornando uma marca, né? Como se fosse a aliança. O povo que tinha uma aliança com Deus, ele tinha essa marca era a circuncisão. Era uma marca como se fosse aliança com Deus. E a última pergunta, Davi, para finalizar, sei que você tem que ir embora, já arrastando, peço desculpas, mas é que o tema é bastante abrangente, muito importante, mas conseguimos passar só 10 minutinhos. Falando sobre Jesus agora e falando eu, leigo, e também da parte médica, um pouquinho da parte ciência, e hoje conhecendo um pouquinho mais da história, eu estava lendo que, na verdade, eu gostaria de te perguntar isso de uma forma da teologia, mas lendo, existem mais comprovações científicas
que Jesus existiu do que Platão, do que Sócrates, enfim. Mas se a Bíblia fala realmente sobre essa comprovação científica, sobre a aparência de Jesus, como comprovar que realmente ele nasceu ou não, apesar de, segundo também, fora a teologia, os estudos, saber que existem todas as provas, mais provas que outros, por exemplo, que as pessoas acreditam, mas, por exemplo, existe mais prova que Jesus existiu do que Einstein, por exemplo, né? De tantas literaturas, bibliografias, inclusive a bibliografia, a primeira que existiu foi 10 anos após, né, a morte de Cristo, já então falando sobre todo o nascimento, sobre toda a história de Jesus. E Jesus era judeu, né? E judeu, existem os judeus messianos, né? Como falamos no início, ele nasceu de Judá, ele virou judeu, ele é judeu, existem judeus messianos e tudo, mas nós falamos que somos cristãos. Existe diferença nisso, apesar dos judeus acreditarem em Jesus, não acreditam como Messias, a não ser os messianos, né? Depois, se eu estiver errado. Existe diferença sobre esse termo, ser cristãos e por que Jesus era judeu, enfim, existe alguma coisa em relação à Bíblia disso. E prova científica da teologia, sendo especialista, apesar que a arqueologia, enfim, já também comprovaram isso sobre a existência de Jesus Cristo. Sim, olha só, Jesus existiu e nós temos provas. O nosso calendário é uma prova, assim, acho que incontestável. Nós vivemos hoje, salvo alguns erros de conta, 2024 anos do seu nascimento. Então, fixar um calendário através de um mito e reger todo um ocidente nesse parâmetro por uma história que nunca aconteceu, acho que não faz muito sentido. Então, teologicamente, existem outras fontes extra-bíblicas. Você falou sobre judeus, por exemplo, existe um judeu historiador do primeiro século chamado Joséfo, Flávio Joséfo. Então, esse homem, ele vai escrever, tem até um livro dele aqui, ó, História dos Hebreus, um livro bem interessante. Ele vai contar de fato a história dos Hebreus. Ele chega a citar em um determinado momento, não sendo ele cristão, aí nós já entramos na outra pergunta, Flávio Joséfo, judeu, não cristão, pelo menos nesse contexto aqui da escrita, ele vai citar Jesus. Então é interessante, existem outras fontes não bíblicas, não cristãs, que citam, que falam sobre Jesus Cristo. E existe diferença entre judeu e cristão, né? Judeu é aquele que olha para o Antigo Testamento, que nós chamamos de Antigo Testamento, né? Mas para os judeus é o testamento que está em vigor ainda, em validade, apesar de eles não terem um templo ainda para colocar em prática os ofícios sacerdotais, cerimoniais. Mas judeu seria aquele que estaria olhando para a antiga aliança que nós conhecemos e não reconhece Jesus como o Messias que eles esperam até hoje. E cristão é aquele que olha para Cristo e decide crer, e decide obedecer e viver para Cristo. Seria isso. Perfeito. Levi, muito obrigado. Da minha parte, ficou tudo concluído, tudo concluso. Peço desculpas a você também. Passamos um pouquinho do tempo, nosso objetivo era 1h15, estamos fazendo aí 1h30, mas tenho certeza que deu para esclarecer bastante coisa pro pessoal. Nosso primeiro episódio, obrigado pela presença de todos. Acho que o Davi também não imaginava, mas eu, pelo menos, não imaginava tantas pessoas que participaram, que interagiram conosco. Fico muito feliz. Semana que vem vai ter o nosso segundo episódio, onde nós vamos falar das obras de Jesus. Não é isso, Davi? Das obras de Jesus pós-nascimento, e aí sim, sobre o seu reconhecimento.
Será uma série dividida em 4 episódios, onde esperamos falar toda a história de Jesus. E já a segunda série já estamos programando, seria sobre Paulo, apóstolo Paulo. Da minha parte é isso, só tenho a agradecer. Muito obrigado, Davi. Você é um anjo, irmão, especialista tremendo. Obrigado pela presença de todos. Até semana que vem, vou passar a palavra para o Davi. Mas foi sensacional a estreia do programa. Só não deixar de lembrar, pedir para todos compartilharem. Ficará salvo no Instagram e no YouTube, por enquanto no meu Instagram e no meu YouTube. E vamos criar uma página do nosso programa somente, tanto no Instagram quanto no YouTube também. Tudo ficará salvo. Eu vou pedir para vocês compartilharem, curtirem e trazerem cada vez mais a palavra do Senhor para nós. E só para finalizar também, Davi, existe um ateu que falou: se Jesus não existisse, eu gostaria de saber quem inventou a história dele. Porque se realmente ele não existisse, esse homem, aí sim, esse homem que seria Messias, né? Então é uma história que tem todo formato, realmente não tem como duvidar, né, da sua existência, como não foi duvidado, e existem comprovações científicas e teológicas, como o Davi falou. Davi, a palavra é sua para finalizar nossa estreia e nosso programa. Eu quero agradecer a todos que participaram, que interagiram, e dizer que Deus está aguardando todos vocês para uma vida com propósito, no nome de Jesus. Como o Dr. Alexander falou, né? Seria muito difícil encaixar homens, principalmente no primeiro século, no decorrer da história, que entregaram as suas vidas, foram mortos, perseguidos, zombados, enfim, por algo que não aconteceu. Então, Paulo vai dizer, o apóstolo Paulo, que, segundo as Escrituras, Jesus Cristo morre, Jesus Cristo ressuscita, e muitos dos irmãos são testemunhas ou foram testemunhas disso. Então, nós terminamos chamando a atenção, pedindo que vocês prestem atenção na seguinte questão: é necessário estudarmos, entendermos a história de Cristo, olharmos para 2000 anos atrás, aproximadamente, vermos o que aconteceu de fato, entendermos, conhecermos, mas não simplesmente para admirá-lo. Nós precisamos conhecer para termos uma relação com Cristo. Cristo não está restrito a uma página na Bíblia que nós lemos e ficamos pensando: nossa, que legal, foi assim, foi um milagre. Isso é uma bênção, porém, isso precisa nos conduzir a um relacionamento verdadeiro com Cristo. Quando terminarmos a live, o que vai acontecer logo mais, quando formos dormir? Nós precisamos nos relacionar com Deus. E esse é o nosso objetivo com esse programa: conduzir a vocês a um relacionamento com o Senhor. Amém? Podemos orar? Podemos, por favor. Vamos orar ao Senhor nesse momento, agradecendo ao Senhor por essas vidas, por esse conteúdo, e glória a Deus. Vamos orar. Pai, nós oramos ao Senhor nesse momento, na autoridade do nome de Jesus Cristo, e pedimos ao Senhor que tudo que foi comentado, Deus, toda citação bíblica, toda dúvida que foi tirada, tudo que foi aqui, Deus, de uma forma ou de outra, falado mais objetivamente ou não, fique guardado no nosso coração, Deus. No nome de Jesus, que isso motive, Deus, cada um de nós a buscarmos ainda mais o Senhor, Deus. No nome de Jesus. Nós falamos aqui a respeito do Senhor Jesus, que nasceu e ele cumpre com uma missão para resgatar a humanidade das garras do pecado, para que possamos hoje, Deus, viver com propósito. Nós oramos por isso, para que pessoas que estão aqui conosco, participando, entendam, Deus, que a sua vida não está restrita
a um nascimento e daqui a algum tempo uma morte e ponto final. Não. O Senhor nos chama para termos vida no Senhor, vida com abundância e uma vida eterna, Deus. E por isso nós, nesse momento, colocamos diante do Senhor o nosso coração, a nossa vida, Deus, e decidimos nesse momento ter uma vida com propósitos. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo. Obrigado pela vida do meu amigo, irmão, doutor Alexander. Deus, o Senhor continue abençoando a vida dele durante essa semana. Deus, durante o decorrer desse ano, seus sonhos, seus projetos. No nome de Jesus. Somos gratos ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E assim, Vivendo com Propósito, faz sua estreia nosso primeiro episódio, Jesus Cristo Nascimento. Tem muito mais por aí, semana que vem, 16 horas e 15 minutos. E eu vou iniciar o próximo episódio contextualizando um testemunho meu que foi ensinado pelo Davi sobre essa relação direta com Cristo. Eu só gostaria, para complementar a oração, de pedir a todos vocês têm toda a liberdade com Jesus Cristo, Ele é seu Pai. Então, ou sai agora da live, vai para o seu quarto sozinho, mas conversa com Ele diretamente, que Ele vai te responder. De uma forma ou de outra, Ele vai te responder. Ou, como Davi mesmo falou, à noite, na oração à noite também, converse diretamente com Ele. Está no carro, está em qualquer lugar. Pergunte a Ele o que fazer antes de fazer. Essa é a relação que nós queremos e nós acreditamos, né, Davi? Depois eu vou falar esse testemunho meu sobre a relação direta com Jesus Cristo, porque Jesus é vivo, Ele está presente nessa live agora, está presente com vocês que estão vendo, está presente ao nosso lado. Jesus é perfeito, maravilhoso e Ele nos ama. Fechamos, Davi, o primeiro episódio? Fechamos. Obrigado, gente. Até quinta-feira que vem, 16h15. Vai ficar salvo no Instagram e no YouTube. Conto com todos vocês. Grande abraço. Abraço, Davi. Meu irmão, um beijo no Levi, um beijo na esposa. E até a próxima semana. Tchauzinho. Um abraço. Abraço. Graças e paz. Amém. Tchau, tchau. Tchau.